Olá, sejam bem-vindos ao Master Sounds, uma iniciativa apoiada pela IBM. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista e apresentadora principalmente de conteúdos de tecnologia. Estou muito feliz, muito agradecida por estar nesse episódio desse projeto tão especial. Esse podcast tem o objetivo de ajudar as empresas do Brasil e da América Latina a seguirem se transformando digitalmente. Aqui vocês vão encontrar dicas, insights e também muitas orientações práticas com aplicação instantânea no dia a dia que vão ajudar na tomada de decisão dos seus negócios. Bom, gente, nosso tema de hoje é cibersegurança e a gente já começa com dados bem interessantes sobre esse mercado. Bom, as principais descobertas do relatório de custo da violação de dados de 2023 da IBM, eles apontam que o custo médio da violação de dados atingiu o valor mais alto de todos os tempos este ano aqui de 2023, chegando a 4,45 milhões de dólares. Isso representa um aumento de 2,3% em relação ao custo de 4,35 milhões em 2022. São cifras muito altas, né? Bom, esse mesmo relatório aponta que 51% das organizações planejam aumentar os investimentos em segurança por consequência de uma violação. Entre as principais áreas identificadas para mais investimentos estavam o planejamento e o teste da resposta a incidentes, que seria o RI. Treinamento de funcionários e tecnologias de detecção e resposta a ameaças. Já dando um spoiler, a gente vai falar sobre isso ao longo desse episódio. E também um outro dado interessante desse relatório é que a inteligência artificial e a automação da segurança mostraram-se investimentos importantes para reduzir custos e minimizar o tempo para identificar e conter, no caso, as violações. As organizações que utilizaram amplamente esses recursos em sua abordagem tiveram, em média, 108 dias a menos para identificar e conter a violação. Elas relataram também uma redução de 1.076.000, no caso, $1 milhão, nos custos da violação de dados em comparação com as organizações que não utilizaram recursos de automação e inteligência artificial de segurança. Bom, gente, é um tema muito robusto, é um tema cheio de dados interessantes. E agora, para falar sobre esse assunto, para dar mais detalhes para a gente, eu tenho uma convidada muito especial aqui. Ela é do Rio Grande do Norte, ela adora viajar, ela tem um perfil, tá, gente, nas redes sociais. Depois, se ela permitir, a gente passa, que dá, no caso, esse perfil dela, dá dicas, no caso, para os Tripper Lovers. E, além disso, ela é formada em engenharia e é especialista em cibersegurança na IBM. Seja muito bem-vinda, Gabi Colasso. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E como a Dani comentou aí, para quem está escutando e assistindo, eu atuo na IBM na área de cibersegurança, com foco na detecção e resposta, que a gente sabe que hoje temos que detectar, temos que responder e a gente tem que estar preparado para incidentes cibernéticos. E provavelmente vocês já devam ter escutado falar de algumas soluções que está aqui nesse portfólio no qual eu atuo, como QRadar-Cien, QRadar-SOA, e aqui a gente brinca muito que nós, que somos os good guys, a gente precisa estar certo 100% das vezes, mas os bad guys, se eles estiverem certo uma vez, eles já fazem o ataque. E é sobre isso que a gente vai contar aqui um pouquinho hoje, bater esse papo. Espero que todo mundo acompanhe e goste bastante. Maravilha, obrigada por essa pós-introdução da introdução, muito bom, mais informação de valor pra gente, a gente agradece também, né, a Gabi ter topado estar aqui com a gente hoje. Então, já começando esse bate-papo, né, Gabi? Bom, a gente se pergunta bastante como e quem são, no caso, né, as pessoas que estão consumindo esses dados, né, que você comentou, enfim, a gente tem informação em todo lugar, né, que a gente vai hoje em dia. E até porque a gente vê muitas situações, no caso, né, de violação dessas informações. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse cenário. Tá bom. São vários relatórios, inclusive a gente começou aí com a citação, né, que você fez sobre um dos principais. A IBM disponibiliza um relatório de custo da violação de dados. Esse ano, esse já foi lançado, foi conduzido de uma forma independente pelo Ponemon Institute e patrocinado, analisado e publicado pela IBM Security. Então, é bem bacana porque a gente analisou ali, né, mais de 500 empresas que sofreram violações de dados ocorridas entre março do ano passado até março desse ano. Ou seja, a gente vê que o cenário continua muito forte
E o que eu entendo é que a gente precisa estar preparado tanto quanto pessoa jurídica, como também como pessoa física. E eu vou contar aqui no decorrer do nosso bate-papo um episódio que aconteceu comigo como pessoa física, que vocês vão ver que assim temos que estar sempre atentos. Não, com certeza, porque às vezes a gente pensa muito no contexto empresarial, óbvio, né? São dados, são arquivos, enfim, são coisas confidenciais, os clientes, né? Enfim, clientes principalmente acho que da vertical financeira, né? Que tem um monte de coisas envolvidas. Acho que a Gabi sabe muito bem que ela atua nessa vertical também, mas às vezes a gente acaba esquecendo do dia a dia, né? E é nesse dia a dia que muitas coisas podem acontecer. Bom, mas acho que bacana agora a gente falar, né, Gabi, como curiosidade, se aumentou ou diminuiu o custo, né, com violações de dados. Bacana. Então, o dado que a gente traz aqui é que hoje a gente teve esse aumento, né? É preocupante, porque a média do custo total da violação, ela chegou ao valor mais alto de todos os tempos em 2023. Então, ela bateu, como você comentou no início, 4,45 milhões, e isso representa um aumento de 2,3 em relação ao custo do ano passado, que era 4,35 milhões. E a gente está falando de dólares aqui, então é um cenário preocupante, porque a gente começa a entender que os atacantes e as pessoas que estão ali por trás, os hackers, eles estão cada vez mais profissionais. E eles estão conseguindo atingir ali escalas muito maiores. Exatamente. E assim, agora como curiosidade, né? A gente já, graças a Deus, não está mais em pandemia. E como você comentou, e o relatório também reportou, esses dados, eles cresceram muito mais ainda que a pandemia, né? Então, assim, ou seja, aspas, é um mercado fértil, né, para os bad guys. Com certeza. Sem contar que depois que a gente passou o período de pandemia, ele conseguiu atingir ali novas áreas, né? A superfície de ataque ela aumentou exacerbadamente. Ficou antes a gente tinha uma superfície, agora a gente tem outra que jamais ninguém imaginou explorar num período de curto, né? Tão curto de tempo como esse. Então, sem dúvidas, isso daí acelerou e vem acelerando, né? Cada vez mais com a transformação digital para esse período aí, para essa superfície que os hackers podem ter acesso. Ao mesmo tempo que tem muita coisa, aspas, né, ruim, porque eles são os bad guys, tem muitas oportunidades de negócio, acabam, né, se colocando por conta desse volume, né? A gente falou em, como você falou, milhões, né? O relatório reportou, enfim. Eu acho que também a gente consegue ver o lado bom das coisas, né? Isso aí. E quando a gente começa a falar de lado bom das coisas, a gente começa a tentar entender de como que eu consigo identificar, né, estar um passo à frente do atacante. Então, é sempre muito importante a gente tentar ver os dois lados das coisas, mas estar preparado, porque eu sempre costumo brincar com os meus clientes. A violação, o incidente, o problema de segurança, ele vai acontecer. A diferença é a gente estar preparado para ele acontecer e a gente conseguir responder ele de uma forma que a gente se proteja e de uma forma que a gente consiga ali ajudar a empresa. Excelente. Bom, você falou em identificação, né? Então acho que é legal a gente também explicar como que essas violações são identificadas, né? Se elas são identificadas pelas equipes de segurança, ou no caso da própria organização, por terceiros, ou pelos invasores. Bacana. É um dado importante, inclusive do próprio relatório, ele traz que uma em cada três é o número de violações identificadas pelas equipes ou por ferramentas de segurança da própria organização. Ou seja, a gente está falando que um terço das empresas descobriu a violação de dados por meio das suas próprias equipes de segurança. Olha. E, além disso, tem outro ponto que 67% das violações acabam sendo relatados por terceiros ou pelos próprios invasores. Então, quando os invasores eles revelam uma violação de dados, isso custa muito às organizações. Então, tem uma comparação ali no relatório interno que fala que isso pode custar até US$ 1 milhão a mais quando você detecta internamente. Porque quando você detecta interno, eu como empresa, eu tenho as minhas soluções que detectam. Então, hoje, por exemplo, a IBM trabalha com o Radar-CIEM para fazer detecção de logs, para fazer tudo isso. Eu tenho o investimento que eu fiz na minha solução e eu consegui detectar. Mas e se eu não tenho, por exemplo, uma solução para fazer a detecção de incidentes e vem o invasor e ele que me avisa que, ó, agora você foi atacado. Como é que a gente conversa? Então, isso Exa custa muito mais. exatamente, porque aí, né, no caso, não tem como negociar. As pessoas querem os dados de volta e aí vão pagar um preço para ter esses dados, né? Isso aí. Então, então, ou seja,
Gente, aí já é uma dica até, né, que ficou aí subliminar aí, né, enfim, entre linhas da Gabi vamos investir. Cibersegurança é algo assim que vem, o projeto, existe algum projeto? Existe. Antes de começar o projeto, já vamos colocar uma estratégia de cibersegurança aí, com soluções de acordo, para evitar justamente isso que ela comentou, né, esses cenários de ficar à mercê, né, de um bad guy, como ela comentou também. Bom, e agora eu acho que quem está nos assistindo, né, pode estar curioso em saber se tem algum caso, né, que a Gabi pode falar para a gente com relação à violação de dados, né, como você trabalha, enfim, com muitos clientes, né, que, enfim, de alguma forma tiveram os dados violados, né, que você pode contar para a gente. Curiosidades, né, essas informações são sempre bem-vindas. Tá bom. Tem vários casos públicos que provavelmente alguém que está escutando ou que está nos assistindo devam conhecer, porém tem um que me chama sempre muita atenção. Há um bom tempo atrás, uma grande empresa, tá, pagou aí $500.000 em indenização por Nossa. danos morais. E tiveram ali mais de 2 milhões de clientes com dados expostos na internet, e esses dados incluíam CPF, e-mail, histórico de compras, e tudo isso é muito sensível. E eu tenho um caso prático de como a gente está vulnerável em vários âmbitos. Então, a gente vê vários casos jurídicos, como a gente comentou, de empresas, mas quando a gente fala do nosso dia a dia, as pessoas que estão ali por trás das empresas, elas são pessoas. Então, hoje, eu diria que um dos elos mais importantes quando a gente fala de cibersegurança é as pessoas. A gente comenta aqui que são três bases: pessoas, processos e tecnologia. Eu posso ter o melhor time, eu posso ter o melhor processo, se eu não tenho tecnologia embarcada e uma boa solução, a conta não fecha. É a mesma coisa com pessoas. Então, o caso que eu ia contar para vocês, eu fui vítima de um assalto há Nossa. uns meses atrás, mais ou menos. E na hora eu fui mitigar riscos. Assim como ocorre numa empresa, alguém que está aí acompanhando, que tem empresa, sabe que quando está na sala de crise, a gente tenta mitigar riscos. E eu fui tentar mitigar os riscos. E como que eu mitiguei? Eu saí ligando para banco, eu saí desativando algumas contas e o mais importante, desativar a minha linha telefônica, porque a partir do número é que a gente tem ali vários acessos, como redes sociais, como duplo fator de autenticação para um e-mail, para coisas Chave Pix, piores. né? Sim, tudo. E aí, como que eu fiz? Eu pedi, eu estava fazendo várias ações ao mesmo tempo, eu pedi para minha irmã ligar para minha operadora, explicar a situação e fazer o bloqueio da minha linha. E minha irmã, em 2 minutos, me retorna dizendo que já deu tudo certo. Eu, não pediram nenhum dado. E ela, não, eu apenas liguei, falei que você tinha sido assaltado e que a gente precisava bloquear a linha. E imediatamente eles bloquearam minha linha, não pediram nenhum dado, não pediram nenhuma informação. Ou seja, qualquer pessoa que estava ali por trás, ele conseguiria fazer um bloqueio de uma linha nesse caso específico. Então, assim, a gente está extremamente vulnerável em alguns âmbitos do nosso dia a dia. E aí, quando a gente começa a pensar como corporativo, se a gente não começa a mapear e analisar todos esses pontos, a gente fica ali, né, à mercê dos atacantes. Exatamente. Bom, e agora vem a grande pergunta, né? Quais seriam as recomendações, as dicas, né, para ajudar a reduzir o custo da violação de dados? A gente falou bastante sobre isso ao longo do episódio de hoje, né? E foi muito legal esse caso que você trouxe com relação à parte física, né? Pessoa física também, para a gente ficar antenado com isso. Mas acho que agora voltando para o mundo corporativo, acho que claro, né, quem está nos assistindo quer saber, né, de redução de custo, com certeza. Então, se você puder contar para a gente. Tá bom. O relatório, ele se divide, inclusive, em 4 sessões, mas eu vou gostar aqui, vou querer apresentar outros 2 pontos de vista meu pessoal, para a gente conversar aqui sobre essas principais recomendações. Mas os 4 que a gente cita no relatório primeiro, incorporar a segurança em cada estágio do desenvolvimento, né? Então, quando a gente está falando de empresas que têm sistemas legados, implementação de software, ter ali, né, toda a segurança em cada parte daquilo, isso é muito importante. Inclusive, hoje, a gente vê a parte da superfície de ataque que eu comentei lá no início com vocês, ter uma solução que consiga visualizar como que está a minha superfície de ataque, o que é que eu tenho exposto ali. Hoje a gente, por exemplo, na IBM trabalha com uma solução Randory, que é uma solução
para analisar a superfície de ataque, isso é muito bacana. Um segundo ponto é modernizar a proteção de dados na nuvem híbrida. Um outro ponto que você comentou e que a gente vê que é o trend do momento, inteligência artificial. Então, usar a inteligência artificial e a automação para ganhar velocidade, ganhar precisão. Vamos combinar, os atacantes, eles estão usando inteligência artificial, então Exato. por que que eu não vou usar? Eu preciso ganhar velocidade assim como ele está ganhando. Antes eles criavam códigos em uma semana para fazer um ataque, agora eles estão criando em segundos. Então, eu preciso ter essa velocidade nas minhas soluções. Então, um exemplo, para quem está assistindo, vai ver aqui meu fundo de tela. Para quem está nos escutando, eu estou com fundo de tela com a nossa solução do Radar Suite, que tem toda a parte de inteligência artificial para conseguir ajudar na investigação, no hunting do incidente. Isso é muito importante, né? O meu analista, ele precisa colocar o tempo dele naquilo que ele vai fazer mais importante. Então, o que a inteligência artificial pode fazer por mim, eu preciso passar para que ela faça. Um quarto ponto que o próprio relatório traz é fortalecer a parte de resiliência, conhecendo a minha superfície e praticando cada vez mais, né? Testando ali a minha superfície. E os meus pontos, que eu prometi que eu ia comentar, o quinto, detecção. O que a gente vê é que muitas organizações, elas sequer estão vendo os logs que estão chegando. Então, se a gente imagina um cenário onde eu não sei o que eu tenho no meu ambiente, como que eu detecto um incidente de segurança? Então, eu Fica preciso bem correlacionar difícil, né? muito. E Dani, imagina, fica mais difícil ainda quando as empresas, você que está na área de tecnologia, você sabe, as empresas elas adquirem solução atrás de solução. Exato. Então, eu estou comprando várias soluções que eu preciso para o meu ambiente, mas como que eu vejo todos os alertas que essas soluções estão me gerando em um canto único e eu correlaciono isso em casos de uso de segurança? Se eu não tenho isso, eu não consigo fazer a conta fechar. E isso é o que a gente acaba propondo aqui quando a gente fala do nosso portfólio do que Radar Suite. A gente tem, hoje nós somos líderes de mercado para a parte de CA, justamente para fazer toda essa detecção e essa correlação de um grande volume de logs. E por último, responder. A gente falou aqui sobre detectar, sobre proteção de dados, mas na hora que a gente está ali com a coisa acontecendo, a gente precisa responder de acordo com o que é necessário. E pegando o gancho do Good Guy, né, que a gente falou ali, e tá levando aqui até o final, a gente entra numa sala de crise, a gente entra por um órgão ali que precisa reportar, eu preciso ter um processo. Se eu não tenho um processo de resposta, se eu não tenho aquilo bem definido e delimitado, como que eu preciso responder a um ataque, com playbooks, vamos dizer assim, eu não tenho como administrar. Um caso que eu gosto bastante de comentar é sobre os bombeiros. Eu não Que sei se legal. você já ouviu essa analogia, mas aqui, toda vida que a gente está em alguma reunião, o pessoal costuma comentar que o time de segurança vive apagando fogo. Somos os Apagando bombeiros. fogo, apagando incêndios, são sempre chamados, né? Sim, eles comentam muito isso. E aí eu sempre faço assim, olha, vou fazer um adendo. Os bombeiros, eles conseguem tirar ali, na maioria das vezes, conseguir finalizar ali um chamado com vidas salvas e com tudo, né, ali a salvo. Por quê? Porque eles têm playbooks, ou seja, eles sabem como apagar fogo no metal, sabem como apagar fogo na madeira, sabem como apagar fogo no plástico. Eles têm playbooks que eles vão seguir de acordo com cada incidente que ele é chamado. E é por isso que, na maioria das vezes, eles têm sucesso nas operações. Quando a gente está falando de bombeiros em cibersegurança, nem todas as empresas têm playbooks de como responder incidente. Então, caso de proteção de dados que a gente falou, eu preciso ter um playbook para reportar ao dono do dado, saber quanto tempo que eu tenho para até ser multado, saber tudo aquilo que eu preciso fazer e pode ter outros incidentes de segurança chegando ao mesmo tempo de um vazamento de dados. Então, para finalizar essas recomendações, a gente traz, né, inclusive para essa parte de resposta, o nosso portfólio do SOA, para responder incidentes de segurança, mas assim, se o pessoal tiver mais interesse em saber sobre algumas das nossas tecnologias, que eu acabei citando aqui hoje, a gente vai deixar para vocês o site do ibm.com/security, que tem mais sobre as nossas soluções e como que a gente pode ajudá-los nessa jornada de cibersegurança, que é uma jornada.
e o nosso site do projeto do Master Sound, que vai ficar aqui também, que é o mastersound.com. Então, queria agradecer aí, Dani. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta também, fica à vontade. Bom, para quem está nos assistindo, essas duas páginas web, no caso, né, que a Gabi falou, elas também vão estar na descrição desse episódio. O que ela falou também, claro, né, super relevante, também pensar em processos. No caso, ela chamou de playbook, mas processos, enfim, ou aspas, né, para a pessoa mais leiga, receitas que sejam, né? Ou seja, tem que ter um passo 1, passo 2, passo 3, para que de fato, quando exista uma violação, quando exista um ataque, né, um cyberataque, para que seja tudo mais rápido. Porque eu sei que o passo 1 é falar com uma pessoa, o passo 2 é mandar um e-mail, ou reportar, o passo 3, agora se eu não sei nem o passo 1, realmente complica e a situação já é uma situação já de tensão e de que realmente tem que usar, além da parte dos processos, há muita inteligência emocional, porque são valores e montantes, né, quando a gente pensa nisso em volume de dados. Gabi, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo esse nosso bate-papo. Acredito que quem está nos assistindo e também nos ouvindo vai agregar bastante valor esses insights que a gente trouxe hoje. Obrigada a vocês, pessoal, e até o próximo, né? Já ansiosa. Então a nossa produção já tá anotando que a Gabi volta com a gente em algum episódio, não vou dar spoiler de qual, né? Bom, gente, no episódio de hoje eu conversei com a Gabriela Colasso, ela é especialista em cibersegurança na IBM. E você que está nos assistindo, né? A gente já falou um pouquinho aqui, mas também já deve estar curioso para saber as informações sobre o próximo Master Sounds, não é mesmo? Bom, a gente vai seguir conversando com outros especialistas que, por meio dos seus conhecimentos, vão nos ajudar, né, a seguir, né, impulsionando os nossos esforços de transformação digital nas organizações. Para saber quando de fato o nosso próximo episódio vai ao ar, basta nos seguir nas redes sociais, a gente tá como @MasterSounds e a gente convida também a todos a visitarem a nossa página www.mastersounds, no caso, mas é master-sounds.com. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!